O batismo, ele tira pecados? Muitos falam que o batismo, sim, ele tira pecado. Não, mas o batismo, ele é um ato pelo qual nós demonstramos publicamente que cremos no Senhor Salvador. O batismo, ele não tira pecados, pois ele é um convite. Agora nós temos que ter vestes apropriadas para um casamento com Cristo. Vamos analisar alguns textos. Atos 2:41. Batizados os que de bom grado receberam a palavra. Atos 2:38. Arrependei-vos e sejam batizados. Atos 8:26-38. Filipe instruiu o eunuco e ele creu e foi batizado. Atos 8:12. Os que creram na pregação de Filipe foram batizados. Atos 9:18. Paulo se converteu e foi batizado nas águas. Atos 16:31-33. O carcereiro ouviu o evangelho e se converteu e foi batizado. Em todas as passagens, primeiro você tem que crer na palavra de Deus, sendo uma verdade. Depois você vai ser batizado. Ou seja, a palavra é que te liberta de todo o seu velho homem. Então, se primeiro eu tenho que crer na palavra de Deus, agora eu tenho que seguir a palavra de Deus. O crer é fé, são sinônimos. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Agora, se eu creio na palavra de Deus, eu tenho que abandonar a prática do pecado do velho homem. O batismo, ele é um convite para uma salvação, e a salvação, ela é progressiva. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Agora nós temos que ter vestes limpas, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha o que fala Apocalipse 3:3. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Algumas poucas pessoas que não contaminarem as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Vestes brancas refere-se à santidade, à pureza, à separação do pecado, que todo crente precisa ter para chegar à presença de Deus. Olha alguma situação. Quando retornou para casa, o filho pródigo recebeu vestes novas, a melhor roupa, e foi novamente vestido à presença do Pai. Lucas 15:22. Na transfiguração de Cristo, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:2. Para a igreja de Laodiceia, Jesus aconselha: aconselho-te que de mim compres vestes brancas para que te vistas. Apocalipse 3:18. Em Apocalipse 16:15, o Senhor nos adverte: guardamos as nossas vestes. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ter santidade, nós temos que nos preparar para a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, só o batismo em si, ele não salva-nos, ele não nos tira o pecado. Nós temos que crer primeiro na palavra de Deus, aí sim, a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Então, agora que eu sei que eu tenho que crer na palavra de Deus, em primeiro, se eu entendo que a palavra ela é a boca de Deus falando conosco, tudo que na Bíblia está escrito para o nosso ensino, ela foi escrita, meus irmãos. Então, Marcos 10:11 e Lucas 16:8, ele fala: se o homem deixar a sua mulher e casar com outro, está em adultério. E se a mulher deixada pelo marido também se casar com outro, está em adultério. Meus irmãos, eu sempre repito isso e sempre vou repetir isso, porque o que nos tira da presença de Deus se chama pecado, meus irmãos. Em toda a Bíblia você não vai achar respaldo para uma segunda aliança. Casamento é só o primeiro, meus irmãos. Deus chama a outra pessoa de outra, Deus não chama a outra pessoa de marido. Ou seja, aos olhos do homem, o segundo casamento, ele é casamento. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, o segundo casamento, ele se chama adultério. E a Bíblia fala em Apocalipse 22:14 e 15, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus.
ele ainda fala: guarda os meus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida, que possa entrar pelas portas. Mas um grupo de pessoas, meus irmãos, não vão entrar, não vão herdar o reino. Quem são essas pessoas? São os mentirosos, os fornicadores, os adúlteros, os bêbados. Então, meus irmãos, guardem a palavra no seu coração. Tem uma passagem na Bíblia que fala: eu imprimirei na sua mente, no seu coração, as minhas leis, os meus preceitos. Então, meus irmãos, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus que estavam no Antigo Testamento, eles estão todos recolocados no Novo Testamento por Jesus. Então, meus irmãos, guardem a Bíblia como a palavra de Deus. Tudo que na Bíblia está escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus nos abençoe, fique com Deus. Esse é mais um vídeo.